Casos de suicídio em São João da Boa Vista continuam acima da média. Filho é preso após roubar a própria mãe. Ladrões cada vez mais ousados assaltam uma obra de pedágio e levam uma moto niveladora. Polícia prende homem que oferecia dinheiro e doces para atrair e estuprar as crianças. E você vai ver ainda que a proliferação de escorpiões tem atingido aí todo o estado, colocando em risco a vida principalmente de crianças e idosos. Jornalista Francisco Artem. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os amigos da querida AM 970, nossa rádio Piratininga, da Rede Piratininga, que está no Facebook, está no Instagram, em todas as redes sociais, da Connect TV. Estamos no ar para mais uma edição do Rotativa e eu gostaria de começar, Biajone, com essa notícia aí do rapaz que... Agrediu a mãe? Roubou a própria mãe, foi preso. Agrediu, roubou. Você vai ver aqui nas informações o histórico desse rapaz de 36 anos. Não é moleque, mas já é criado juízo na cara, né? Vergonha na cara. Essa perturbadora saga, né, de desrespeito, violência familiar, né? Acabou aí com a prisão de um homem. Isso aconteceu aqui em Tambaú. A vítima, uma idosa de 82 anos. Há um pequeno problema aqui que eles colocaram a manchete como Vargem Grande do Sul, né? E agora na notícia está Tambaú. Uma idosa mãe de 82 anos recorreu à delegacia de polícia relatando uma série de violências contra ela. Violações das medidas protetivas, inclusive da lei. E você vai saber por que ela tinha medida protetiva, né? O filho tinha essa medida protetiva de não poder se aproximar da mãe pela Lei Maria da Penha. As ações do agressor aí chegou a incluir o aprisionamento da mãe dentro da própria casa dela. Os fatos revelam um padrão alarmante de desrespeito, né? E inclusive mantinha a mãe em cárcere privado. Isso, inclusive as determinações legais. Ele invadia repetidamente a casa da vítima aí, recusava-se a sair, chegando a trancar a mãe dentro da própria casa. Enfim, uma hora ela conseguiu escapar. Escapou pela janela, com 82 anos. Meu pai. Olha só o perigo, né? Eu acho que a grande manchete aí é filho mantém mãe em cárcere privado. Sim. Que é um grande absurdo, né? Sim. Ela de 82 anos. Quanto tempo será que ela ficou? Fala aí, tem essa informação? Não tem, mas é que ele ia e voltava, né? Ele ia e voltava. E aí deve ser consumidor de droga, com certeza, né? Numa dessas, ela não aguentou, né? E o histórico de recidência de comportamento agressivo mostra aí que ele colocou a vida e o bem-estar da mãe em risco contínuo durante todas essas vezes que ele chegava na casa dele. Agora, o que chama atenção, Artem, é que ele carrega um histórico criminal alarmante. Ele tem diversas passagens pela polícia, condenações por crimes graves, como furtos, roubos, estelionato e homicídio qualificado. Bonzinho, moço, hein? Não, mas o que está fazendo na rua? Essas coisas que a gente não consegue entender. Eles fazem uma medida protetora, né, para a mãe, para que ele não se aproxime da mãe, mas um sujeito com um histórico desse, ele não está nem aí, tanto que ele vivia dentro da casa dele. Gonzalo, é uma cidade pequena aqui próximo, né? É possível ter um serviço melhor de policiamento, de vigia. Uma senhorinha de 82 anos com medida protetiva contra o próprio filho, e ele, uma folha corrida dessa natureza. Sim. Também quem descuidou disso colocou em risco a própria mãe. Ela tem que fugir pela janela, você me falou. Com 82 anos. Com 82 anos. É triste a gente ver, né, um caso desse, né? Isso acontece com muito mais frequência do que se possa imaginar. E não acontece só lá, não. Acontece aqui também. Tem vários casos e relatos aqui em nossa cidade também. Precisa os vizinhos, principalmente, ficar atentos
a essas ocorrências, porque a única defesa que às vezes essas pessoas têm é contar com uma solidariedade aí do vizinho, do parente que percebe alguma coisa, né? E a eficiência da polícia que acompanha de perto, vê e age rapidamente. No caso desse moço, não sabemos as razões, mas com uma ficha pesada dessa aí... Essa é uma ficha daquela. Já era para estar afastado muito Sim. tempo do convívio das pessoas, né? Furto, roubo, estelionato, tráfico e homicídio. É. O que um sujeito desse está fazendo dentro da casa da mãe dele, né? Agora, é até interessante, eu falei agora há pouco, né, que havia duas manchetes, uma em relação a Tambaú, que foi essa que eu acabei de ver, e que outra é em Vargem Grande do Sul. Na verdade, são parecidas as informações aqui. Em Vargem Grande do Sul, um rapaz também foi preso, só que esse roubou o celular da mãe. Poxa. Na noite do domingo. Em Vargem Grande do Sul, Jardim Primavera. Aí a polícia foi acionada, né? Ocorrência de desentendimento entre mãe e filho. E chegando ao endereço, a mulher informou que o filho estava num bar. A polícia foi consultar o sistema, Artem. Uma medida cautelar contra ele. Consta que o sujeito não pode sair de casa e nem frequentar nenhum lugar. É uma medida cautelar. E estava lá. E ele estava lá no bar. O celularzinho da mãe. Momento em que a polícia chegou, ele resistiu à prisão, teve que ser algemado nos pés, nas mãos, e foi parar aqui em São João da Boa Vista, na cadeia aqui de nossa cidade. E está hospedado aqui ainda? Está hospedado aqui ainda. Vou desejar ele uma boa hospedagem. Mas você vê, rapaz... Curta a vista lá do quartinho dele lá. Né? Você vê que eles não têm medo... Não. De nada, a medida cautelar para facilitar a vida dele. No entanto, ele apronta, o outro também a mesma coisa. Né? Mudar de vida nenhum quer, né? De repente falar, não, chega. Eu imagino, Dejano, que essa sensação de impunidade que hoje reina no Brasil, todo mundo achando que tudo pode ser feito, que fica impune. E eu devo confessar tristemente que com certa razão, isso acaba gerando esse tipo de comportamento absurdamente estranho e inadequado e não era comum até pouco tempo, né? Eu acredito num agravante, Artem, que nós sempre tivemos essa história da impunidade, que as leis devem mudar, que o Código Penal de 1940. Acho que existe um agravante aí, que é essa cultura da violência que surgiu aí nos últimos anos, né? Em que se você se sente oprimido, atire, mate, bandido bom é bandido morto, aquela coisa arada toda, acabou culminando em todos esses atos de violência que nós estamos vendo hoje. Nós estamos na época do ódio. Violência, né? Gera violência. Sim, foi o que aconteceu. Sim. Isso não tem a dúvida. Estamos na era do ódio, né? E atingindo em cheio as famílias, né? Atingindo em cheio. Essa notícia, por exemplo, 2 em sequência aqui na região, e deve ter acontecido em São João da Boa Vista também. Nós estamos sabendo de vários casos aqui, estamos tentando contato aqui com a nossa polícia militar para nos passar as informações com agilidade, mas a gente percebe que os idosos, principalmente, ficam absolutamente à mercê da sorte e nas mãos dos bandidos, que às vezes é o próprio filho, nessas 2 ocorrências aí, né? Tá no tráfico, tá na droga, vai dar problema, né? Tem o vizinho também. Eu vi as tuas manchetes aí. Não é só o filho. Né? Esse caso a gente já temos comentado tanto aqui, né? Foi preso esse cidadão, oferecia... 57 anos, Artem, preso preventivamente pela Polícia Civil ontem. É suspeito de aliciar as crianças, estuprar as crianças. 2 com 11 e 13 anos de idade, vizinhos. E segundo a Polícia Civil, aconteciam aí no sul de Minas Gerais, aqui em Areado. Ele aliciava os menores aí, oferecendo dinheiro, doces e guloseimas em troca da prática de atos sexuais. Tá aí ele sendo preso. Infelizmente mostra a delegada, que é da delegacia da mulher, mas ele não aparece, ele está sendo preso. Você só vê ali
a cabeça de um... Me parece até um senhor, cabelos brancos, né? Deixa eu ver se tem a idade dele aqui, 57 anos. Sendo preso aí por oferecer balas, doces, guloseimas e até dinheiro às crianças para atraí-las para práticas sexuais. Conforme apurado aí pela investigação, ele é vizinho das vítimas e padrinho de batismo de uma delas. Puxa, então é um agravante sem precedente. Então. E os crimes aconteciam há pelo menos 2 anos. Já tinha então outras ocorrências, ele abusava dessas crianças. Sim. Bom, foi descoberto o crime devido ao pai de uma das vítimas receber áudios através do WhatsApp, onde o investigado convidava uma das crianças para a prática de atos sexuais. Através de um levantamento feito pela Polícia Civil, o homem foi preso aí em Areado, né? Confessou os crimes e responderá agora por crimes de estupro de vulnerável, aliciamento de menores para a prática de atos libidinosos. Agora, você vê, né? O sujeito usava o WhatsApp normal, o pai pegou e acabou encontrando. Voltamos a falar, né? Impunidade, país das impunidades. E nós mostramos aqui, o amigo da AM970 não está podendo ver, obviamente, mas para os amigos da rede e da Connect, nós mostramos a imagem do cidadão sendo preso. Sim. E como só ia acontecer, né, não se mostra a imagem, a foto do estuprador, do aliciador, enfim, do criminoso. Eu acho, e deixo sempre registrado aqui, a minha indagação, por quê? Mostrar a foto de um cidadão desse não é uma questão punitiva, não. Não sou a favor de uma punição e de um moralismo excessivo, embora aí não se trata nem de moralismo, né? Se trata de realmente um absurdo o que essa pessoa vinha fazendo. E já há 2 anos, crianças de 11 anos, então tinham o quê? 9 anos, 7 anos, né? Então eu queria fazer 2 observações. Primeiro, essa questão jornalística. Por que não se mostra a foto? Não mostrar a foto da criança, óbvio, somos contra, não pode mostrar a foto da criança mesmo, expõe, né, para o resto da vida, que cria traumas. É um absurdo se a gente pudesse, fosse liberado, mostrar fotos das crianças. Mas do cidadão, daquele que pratica esse tipo de ato, não é uma questão de punição, de justiça, de sermos aqui justiceiros, de queremos fazer discursos aqui eloquentes contra... Não se trata de prevenção, se trata de alerta, se trata de mostrar, infelizmente tem que mostrar para a sociedade a cara do cidadão para que a sociedade se proteja. Outros pais, outras mães, as próprias crianças estão espertas hoje, né? Própria criança, o pai e a mãe devem mostrar a foto, fuja desse homem. Sim. Não aceite nada das mãos deles. Então é a primeira observação que a gente gostaria de fazer. Bom, ainda bem que hoje as redes sociais fazem boa parte isso, né? Tá. Mas nós continuamos proibidos de publicar fotos. Não tem lógica. Antigamente nós nem as redes sociais teríamos para ajudar. Hoje e também é o caso do traficante. Eu não consigo entender por que não pode publicar foto do traficante. Qual é a lógica? Qual é a lógica macabra? Me deram uma explicação uma vez que eu até não quero crer que seja a teoria da conspiração, não sei. Porque em Brasília o índice de traficantes e jovens é muito alto. Então se prende sempre aí filhos de figurões. Então foi uma medida protetiva. Mais uma lei que eles criaram em benefício próprio. Não quero nem acreditar que seja verdade, porque é tão macabro isso, né? Mas o fato é que nós não podemos publicar as fotos, o rosto do traficante. Por quê? Não era uma prevenção com a cidade, com as pessoas? Não era um cuidado que se tem com as pessoas saberem quem é o traficante, quem é o estuprador? Vem lá do passado, né? Procura-se. Botava a foto do sujeito no... Nós não evitaríamos, o interesse público não está acima de qualquer outro interesse. Nós evitaríamos talvez uma ocorrência que a gente evitasse, já seria de grande valia, né? Já seria muito importante que assim fosse. Outra questão aí, Biagione, é a questão do pai e da mãe, né? Não tem jeito mais de você viver sossegado. Padrinho de batismo. Pois você vai ter que ficar em vigilância permanente, pai e mãe, quando você tiver filhos, crianças e indefesos. Orientação sempre, conversa sempre muito. Você tem que tocar todos os assuntos possíveis com o teu filho, com a tua filha. Você vê que nesse caso, Arthur, não foi uma conversa com o filho ou a filha. Pegou na mensagem. Pegou numa mensagem. Se ele não pega na mensagem do WhatsApp, talvez, até quando iria isso? Pois é. E que ousadia, né, meu Júnior? O cara ficar
mandando mensagem para uma criança e convidando para atos libidinosos pelo WhatsApp. O cidadão realmente ele está fora de si, né? Não está bem da cabeça, não é possível que seja, né? Normal, óbvio que não é. Então não tem cabimento. Agora os pais e as mães também relaxam bastante, né, Beijone? Vão confiando. Talvez estejam assim com aquela mentalidade antigamente que tudo era mais fácil. Ele é bonzinho. O cara é bonzinho, né? Deu balinha ele pro é padrinho filho. dele. Padrinho, imagina. Que coisa horrorosa, né? Olha o que acontecia. Abusou da confiança, abusou da... É o que você disse, um deles tinha 7 anos na época, né? Pois hoje é. Está com 11. E o pai e a mãe muitas vezes relaxam mesmo, né? Quando às vezes não são. Nós já demos aqui nos últimos dias, principalmente, demos várias notícias aí que a mãe São sabia, o pai né? era que cometia o estupro, o abuso, padrasto, então são inúmeros casos. Quando você casa novamente, você tem filho mesmo, né? Não é só filha, não. Filho também, né? Já tivemos vários casos. Você põe para dentro uma pessoa da sua casa, você tem que pensar muito antes de fazer isso, mas muito, muito. Por isso que nós estamos tendo tanto caso de padrastos que acabam sendo o estuprador, o abusador, né? E fora aquelas mães malucas, não é? Que às vezes até sabe, às vezes condena a filha. É muito comum isso, condena a filha, vai lá tentar se abrir, está sendo incomodada, a própria mãe fica contra a filha. Já tivemos vários casos aqui, né? E acha que a filha deveria levar aquilo como uma coisa normal. Começa a ter ciúmes da própria filha. Então, enfim, tem de todos os tipos de tragédias, de fatos, todos os tipos de situações, uma pior que a outra. E a verdade é essa, meu amigo, minha amiga que nos ouve aqui pela 970, a Rádio Piratininga, também pela Connect e também pela Rede Piratininga. Você tem que tomar cuidado. Sim. Né? O abusador, o estuprador, ele está aí. Às vezes é seu vizinho, às vezes é dentro da sua casa. Tome cuidado, fique bastante atento a isso, né? E bom esse pai olhar o celular do filho, da filha, tem que olhar mesmo. Olhar, mas está cerceando a liberdade. Não tem como cercear a liberdade. Você tem que vigiar. Né? Antigamente você ficava olhando para onde ia a filha, agora não. Agora aqui você revela tudo. Né? Tem que olhar mesmo. Infelizmente, essa é a realidade que nós estamos vivendo aí. E acredito que esses tempos ruins hão de passar, torcemos para isso. Mas enquanto os tempos ruins não passam, vamos aprender a nos defender. E a nossa obrigação aqui também é ficar dando esse alerta e repetidas vezes quanto for, para que as pessoas se conscientizem, né? Tem que se defender e defender os seus filhos, né? Ok. A gente fala em impunidade, né? E que os bandidos não estão com medo do que possa acontecer. Vamos falar de um furto, um roubo. Aliás, um roubo que foi a mão armada, tal, né? E que eu já noticiei aqui várias vezes, tem casos que não tiveram solução, casos que tiveram a solução muito tempo depois, e esse aqui, felizmente, teve uma solução no mesmo dia, certo? Para o sujeito já não dizer, mas vão roubar uma máquina desse tamanho, roubam. Falando em ousadia, olha o tamanho né? da máquina. E amigos da rede da Connect, pode ver o tamanho da máquina roubada. Isso é uma ousadia, né, Beijone? E tem quem consegue levar para outro estado e a máquina é encontrada muitos anos depois, ou nem é encontrada. E aonde foi essa ousadia? Como é que foi? E Poços de Caldas. Aqui pertinho, do lado. Aliás, me preocupa aqui que eles estão falando de uma praça de pedágio. Será que estão construindo mais pedágio aí? Isso não para. Essa é a indústria que mais progride no Brasil e São Paulo, notoriamente. Né? É uma obra de pedágio, sendo aqui entre Poços e Andradas. Atenção você que frequenta aí, né, as cidades de Poços e Andradas. Bom, segundo a Polícia Militar, o crime ocorreu por volta da meia-noite, quando funcionários da empresa que realiza a obra, de 40 e 42 anos, foram rendidos por 2 homens, sendo um deles portando uma arma de fogo. Os autores amarraram as vítimas e roubaram a máquina mortoniveladora. Para quem não está vendo e para quem não sabe o que é uma mortoniveladora,
Quando você estiver numa estrada que estiver sendo asfaltada, normalmente é quando ela está sendo asfaltada, porque é aquela máquina que nivela a estrada de terra para receber lá tudo que vai proporcionar àquela estrada que se transforme numa rodovia asfaltada e tudo mais. É simplesmente, acredito eu, a maior máquina que você vai encontrar ali. Ela é comprida, né? Tem um comprimento muito grande. E é lenta também para pegar uma estrada. Será, né, que era uma brincadeira? O que será que esses caras queriam? Não, eles levam para outros estados. Uma dessas consegue num caminhão, né? Você vai ver aqui no fim da informação que eles conseguem recuperar a máquina porque testemunhas disseram que viram ela sendo guinchada por uma carreta. Ah, entendi. Então, já completou para mim. É que a minha inteligência não acompanha a inteligência dos bandidos, né? Eu não conseguia perceber como é que você leva uma máquina dessa numa praça de pedágio e sai andando por estrada. Aliás, os bandidos, né, se usassem a inteligência eles têm uma imaginação que é muito maior que a nossa, né? Até a gente pescar. Sim. E ela acabou sendo encontrada, então, após essas investigações, às 18 horas de ontem. Ou seja, não chegou a completar 24 horas até que eles reencontrassem a máquina numa estrada vicinal aí. Já estava no meio do mato, praticamente. Tá lá, ó. No meio do matagal, talvez esperando para que um outro veículo viesse pegar a máquina e tudo mais. Eu lembro de ter passado aqui informações de máquinas encontradas aqui do sul de Minas, em Roraima. Uma delas foi encontrada em Roraima muito tempo depois, e algumas não foram mais encontradas. Conseguiram passar aí por comandos da polícia, tal, carregando a máquina, e nada foi assim. Pessoa não viu, recuperou. Não conseguiu mais recuperar uma máquina que vale um bom dinheiro, viu, Artem? Deve valer, né? Dizem que mais de R$1 milhão. Mais de R$1 milhão? Sim. Porque esses tratores pequenos que você compra 300 mil, 400 mil, são máquinas caríssimas, né? Mas então tá aí mais um caso, né, de polícia que chama a atenção pela ousadia, né, do bandido, pela ousadia do criminoso. Primeiro contra a mãe de 82 anos, depois contra crianças de 7 anos e agora levando uma máquina desse tamanho, né, roubando aí de uma obra uma moto niveladora. Mais algum assunto, Bejones? Eu tenho aqui, mudando completamente de assunto, saindo aqui, deixa eu ver se não tem mais nenhuma nota policial. Bom, enquanto isso eu vou dando aqui a opinião de algumas pessoas. Ah, sim, a gente tem o caminhão que tombou, mais um caminhão tombado, rodovias aqui do sul de Minas. Tá vendo isso, hein? Próximo a Guaxupé, oferecendo aí esse perigo aos motoristas, né? Principalmente os motoristas de caminhão. A gente tem passado aqui para o ouvinte vários casos de caminhões que tombam. No caso, esse carregava café. Ontem, o motorista ficou ferido, inclusive teve ferimentos aí na cabeça, no trevo do Japi, próximo a Guaxupé. A vítima teria perdido o controle de direção do caminhão e o veículo tombou. Essa frase eu tenho usado aqui quantas vezes já, né? Perdeu o controle de direção do caminhão e o veículo tombou. A gente não sabe se são as más condições dessas estradas aqui no sul de Minas, né? Você tem aí a imagem do caminhão tombado. A gente vê que são estradas realmente que estão em más condições. Às vezes o motorista pode ser que abuse da velocidade, dorme na direção, enfim, pode ser várias coisas. Mas é muita coincidência, sempre ali próximo, Guaxupé, Caconde, né? Teve um caso desses que o caminhão tombou de tal forma que o caminhoneiro morreu dentro da cabine, né? Condutor de 52 anos sofreu, como eu disse, ferimentos, inclusive na cabeça.
Ele foi salvo, inclusive, por testemunhas que estavam ali, presenciaram tudo que aconteceu e encaminharam o caminhoneiro aí ao Hospital Santa Casa de Misericórdia. Consequentemente, o trecho da rodovia ficou fechado e bloqueado, né? Após o pessoal conseguir remover o caminhão e a carga de café que ele carregava até. Tá certo. Bejone, nós temos outras notícias aqui impactantes na nossa cidade também. E para depois, no segundo bloco, nós vamos dividir hoje, né? Você Sim. está comigo aqui nesse primeiro bloco. O segundo bloco tem o retorno da professora Suzana, que participa aí com seus comentários e com mais informações, não é? Uhum. Mas tem uma informação que eu gostaria que você acompanhasse. Não sei se você se despede já ou na volta da notícia. Nós temos uma entrevista sobre escorpião. Sim, a gente começou esse assunto, inclusive, ontem, né? Tá, se você puder acompanhar as informações, você vai ter informações aí muito importantes. Sim. Nós começamos ontem até em função da semana preventiva, que é a semana que vem. Sim, que inclusive Mojimirim está aí com uma campanha já marcada para começar, e nós temos aí várias informações de casos, inclusive de morte por picada de escorpião. Aconteceu mais recentemente aqui em Ribeirão Preto, mas nós tivemos no passado, aí não tão distante, casos em São José do Rio Pardo com crianças também. Você acredita que nós não temos ainda informação da Prefeitura de São João da Boa Vista sobre como será essa semana de prevenção aqui? Deve ter, creio que tenha. Mandei já pedido de informações. Temos aí de Mojimirim, de várias cidades que eles estão fazendo. Mas nós não temos a informação do que será feito aqui em São João da Boa Vista. Que, aliás, tem um artigo que eu vou trazer amanhã aqui no Rotativo, importante. O pessoal sabia disso da Prefeitura, não sei se eles sabem ou não, se o jurídico deles já informou. Omitir informação é crime. Privilegiar um veículo em detrimento de outro, uma rádio em detrimento da outra, uma emissora de TV, uma rede, Facebook em detrimento da outra, é crime quando é um agente público que faz. Então, nós não queremos nem entrar nesse mérito, mas o fato é que estão negando informações para a população de São João da Boa Vista, não é para nós. Nós vamos atrás da informação. Tanto é que, olha, informação completa e pronta que nós escolhemos agora pela manhã com o médico veterinário Roberto Hoffman. Vai explicar para nós essa questão do escorpião. E uma dúvida que eu estou aqui tentando descobrir, né? Não, parece que alguns anos atrás nós não tínhamos essa preocupação, né, Benjamin? De escorpião. Tinha, era um fato, mas acontecia na zona rural, distante de nós, cada vez mais próximo, cada vez ocorrendo mais. Inclusive essa morte agora, ontem, né, em Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. O escorpião, picada de escorpião picou um menino de 6 anos. Que coisa triste, né? E o Dr. Roberto Hoffman fala justamente isso. Idosos e crianças. Mas olha, vários comentários aqui, antes da gente ver a reportagem. A Vânia Azevedo diz assim: misericórdia, Senhor, enche os corações com o Espírito Santo e alegria. Boa tarde, amigos. Boa tarde, viu, o Vânia? Tem que orar mesmo. Nós não temos outra alternativa. Não temos que ficar vigilantes, atentos e alertas, mas orar muito, que a oração faz bem a todos nós, né? Vera Lúcia Zanelli também, quero deixar um abraço para você, assim como ao José Roberto Cantos, não é? O Roberto também de São João da Boa Vista, que falou uma coisa interessante, fez uma observação interessante aqui, nosso seguidor pela Rede Piratininga. Tem pais que nem se preocupam com o filho, se o filho está na escola ou não, vai se preocupar com o que está fazendo na internet. É verdade, Roberto. Lamentavelmente, né? Se todos os pais tivessem, olha, não é ser rico, ser pobre, não. Tem muitos filhos de rico completamente abandonados também, abandonados de afeto, de amor. Então isso não é questão de pobreza. E tem muitos pobres, eu conheço, visito casas tanto de rico como de pobre, posso ser uma testemunha disso. Quantas casas humildes, simplesinhas, às vezes falta comida, mas não falta amor, né? Que é mais importante, às vezes até tão importante quanto a comida. Então, esses pais que não cuidam, depois vão pagar caro. Vão pagar caro, porque o filho vai ficar aí descuidado pro resto da vida, vai, né, entrar no crime e tudo mais. Não que todos que estejam no crime sejam culpa dos pais, porque tem vários irmãos e um sai bandido, né? Então, não culpar os pais também. Olha, o Roberto também está lembrando o seguinte: a questão que eu falei aqui de colocar fotos, temos que colocar, de traficante, de estuprador, eu vou ficar brigando por isso até o fim. Mas ele está lembrando assim, mas se a gente consegue uma foto e publica no grupo, ainda somos processados. Tem mais essa também, né? Então, não adianta publicar nos grupos, porque senão você leva processo.
é a impunidade, é isso que faz alimentando essa sensação de impunidade que nós estamos vivendo. A Paty Sibim Barbosa de Oliveira lembra uma coisa interessante que nós devemos debater aqui. Vamos trazer alguma autoridade para falar sobre isso e vamos depois comentar em outro programa essa questão da maconha, né? O Congresso está querendo liberar uma quantia a mais. Você vai poder usar uma quantia a mais, ser pego com uma quantia a mais de maconha no seu veículo, na sua mala, seja o que for, que não vai ser considerado tráfico. Só que eu vi a quantia, salvo fake, se for, 60 cigarrinhos. Pô, 60 cigarrinhos de maconha é traficante, poxa vida. Sim. O cara não vai consumir 60 cigarros de maconha. Se consumir, ele fica... Pelo que eu fiquei sabendo, o que eles estão querendo fazer é determinar uma quantia. Porque essa quantia, ela varia de estado para estado. É que uma quantia caracteriza um crime, que seria o uso. Sim, em alguns eu estou estados. aqui para usar pessoalmente. Em outros, ela já caracteriza tráfico. Não, mas se essa quantia for superior, quer dizer, se a pessoa perceber, se a policial perceber, bom, isso aqui o cara não consome. Isso é mentira, ele está levando para vender, né? Para entregar, é uma mula, como fala lá na... Então, aí é outro crime, mais severo. Então, o uso, o crime, a pena não é tão severa. O transportar para negociar, para entregar para alguém, aí a pena é mais severa, né? Então, por isso que tem esse limite de quanto que eu posso levar. Não que você fique impune, não. Quanto que eu posso levar. Agora, se você falar para mim que você pode levar 60 cigarros de maconha e não ser tráfico... Isso aconteceu há pouco tempo, Artem, com as armas. Sim. As armas liberadas por os CACs, que são os colecionadores, caçadores e tudo mais. Tinha CAC que chegou a vender 50 armas para traficantes, tá? Porque para ele era liberado. Então o sujeito é liberada a droga para ele. Em pequenas quantidades, ele consegue fazer aí uma lambança danada, se ele quiser. Vamos nos informar a respeito disso, vamos ouvir autoridades, porque é um assunto realmente que está mobilizando a sociedade aí. Eu penso que a grande maioria é contra, né? Imagino, quero crer. Mas vamos ver também as manifestações aí dos nossos seguidores para a gente ter uma ideia do que a sociedade pensa a esse respeito. Então, um abraço também, uma ótima quarta-feira para o Tiago César Rezende, para a Charlene da Silva Salles, está te cumprimentando também, meu Júnior? Obrigado, Charlene. E a Charlene também observa o seguinte, que a lei nossa está muito defasada, Charlene. Que a lei nossa está muito defasada. Tinha que atualizar de 1940? 1940. O Código Penal. Põe defasado nisso, viu, Charlene? Põe defasado nisso. Não, e o que eu não entendo é que há quanto tempo vem se falando disso? Não se muda nada. Por quê? Porque o Congresso não muda, o Senado não muda. Eles continuam lá. Infelizmente, então, nossos parlamentares estão devendo muito, né? Mas não muda. Nossa sociedade. Entra a eleição, sai a eleição, eles continuam lá. E o Roberto também, que seguindo nós aqui, faz um alerta. Imagine o desespero dessa mãe de 82 anos de idade ter que fugir pela janela. Senhorinha, velhinha, né? Deve ter suas limitações, fugindo do próprio filho. É triste isso. Vamos para a entrevista? Vamos lá. Roberto Hoffman, preste atenção você, minha amiga, meu amigo que está acompanhando aí pela Rede Piratininga, pela Piratininga AM 970 e pela Connect TV, preste atenção nessas instruções, no que pode acontecer, ok? E fique atento. Médico veterinário Roberto Hoffman, especialista no assunto. Vamos falar sobre a questão do escorpião. Semana que vem tem uma semana de prevenção do escorpião. É necessária essa prevenção, doutor? A melhor maneira que tem da gente evitar os acidentes é conhecer, né, a biologia, a ecologia, o comportamento do escorpião, para a gente poder evitar a presença deles no ambiente doméstico e principalmente evitar o acidente. Então, a informação é a ferramenta mais poderosa que nós temos para evitar e reduzir o número de acidentes. Passa algumas informações importantes que a população precisa saber sobre o escorpião. É perigoso mesmo? Sim. Pode levar à morte? Sim, é perigoso. Pode levar à morte, principalmente crianças, né? Crianças até 10 anos. Entre as crianças até 10 anos, a letalidade, quer dizer, os números de casos que levam a óbitos é bastante diferente, bastante mais elevado do que o que acontece com adultos. Mas, de qualquer forma, é um acidente perigoso para qualquer pessoa. A primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte: num lugar que existe escorpião,
provavelmente esse escorpião ele vai ficar aí durante o resto da vida, né? Então não é possível a gente fazer o extermínio de escorpião, que é o que as pessoas normalmente esperam. Quando vê um escorpião, a primeira coisa que ela quer, ou que ela espera, é que vai lá alguém, jogue veneno e faça a eliminação. Isso já é sabido que não é possível. Pelo contrário, o escorpião ele tem ganhado áreas dentro da maioria dos municípios, né? A gente tem notícia do estado de São Paulo inteiro, e que é crescente o número de visualização de escorpião e principalmente com relação ao número de acidentes. Então a primeira coisa a saber é que não é possível você eliminar, mas é possível você conviver com segurança, desde que você tome algumas medidas. A primeira medida é você evitar a presença do escorpião, evitar situações que atraiam o escorpião para dentro da sua casa ou para as imediações da sua casa. E esses são cuidados básicos que servem para controle de qualquer tipo de praga, como por exemplo, evitar acúmulo de lixo, evitar material que não serve para nada mais, que você não vai utilizar, aquele resto de entulho que fica acumulado ali, ou um material de construção, um resto de tijolo que você deixou ali esperando que isso vá servir algum dia. Todos esses lugares eles podem atrair o escorpião por oferecerem um bom abrigo para o escorpião, né? O escorpião ele gosta muito de ficar assim no meio de folha, no meio de madeira, no meio de material de construção. Parede rachada, todo esse tipo de coisa serve como abrigo. Então a primeira coisa é evitar esse tipo de material. Segundo, para você evitar a presença do escorpião, é você evitar aquilo que atrai o escorpião. O escorpião gosta muito de barata, então lixo, matéria orgânica, ração de animais, presença de fezes de animais, de aves, tudo isso serve como atrativo de baratas, por exemplo. A conservação da rede de águas pluviais, né, a captação de água de chuva, tudo isso pode atrair a barata e, consequentemente, atrair o escorpião que vem em busca de alimento. E as outras coisas que você vai fazer para você prevenir é a colocação de barreiras. Então, sempre colocar vedações em ralos, botar ralinho de pia, né? No banheiro, de preferência, colocar aqueles ralos basculantes que você abre e fecha, evitar a abertura naquela cano de água que sai da máquina de lavar roupa, enfim, qualquer situação em que possa dar acesso ao escorpião, ou vindo de fora pela rua, ou vindo pela rede de esgoto, é importante que sejam feitas essas barreiras. E depois, para evitar acidente, é você evitar que ele adentre a sua casa. Então, barreiras dentro da casa, como aquelas cobrinhas que você coloca na porta, ou aquele tipo de rodinho que durante a noite você fecha e você veda, que ali não vai ter a oportunidade do escorpião adentrar o seu imóvel, que é onde você tem o maior risco. E ações preventivas, como por exemplo usar luva, manusear esses materiais, né? Material inservível, usar o que a gente chama de equipamento de proteção individual ou EPI, sempre que você for manipular esse material. Então nisso você evita a presença, você evita o acidente, e o mais importante saber é que, havendo um acidente, ocasionalmente, depois dessas medidas todas não forem suficientes e havendo acidente, é procurar, quão rapidamente seja possível, um serviço médico, atendimento médico. O ponto estratégico de atendimento que tem o soro antiveneno do escorpião aqui em São João da Boa Vista é a Santa Casa. Existem outros municípios que tem lá, um é no pronto-socorro, outro é no hospital, outro numa unidade de saúde, mas aqui no município de São João, que serve como referência para alguns municípios vizinhos, é na Santa Casa, principalmente se forem crianças. Então, esse atendimento, se ele for até por volta de 1 hora e meia entre o acidente e a aplicação do soro, isso faz com que se reduza absolutamente, seguramente, a quantidade de óbitos, né, que venha ocorrer, porque o sistema está operando, o sistema está preparado para receber esse tipo de acidente, mas é necessária agilidade, né?
Não tentar pegar o escorpião com a mão, não precisa identificar o escorpião, você viu ali que é um animal que parece escorpião. Pelo próprio sintoma, a equipe médica pode identificar o tipo de animal agressor e já providenciar o tratamento. Basicamente, num resumo, é isso, Ortega. Há poucos anos não tinha essa preocupação. Houve uma proliferação, está havendo uma proliferação do escorpião no estado de São Paulo, no Brasil, não sei. Sim, tinha preocupação, mas a quantidade de acidentes que a gente tinha era bastante pequena. A gente está numa linha ascendente, né, em todo o estado de São Paulo e também no Brasil com relação ao acidente escorpiônico. Isso aumenta um pouco por causa da melhora do sistema de captação das informações, que a notificação fica mais fácil, fica mais rápida e fica até mais estimulada pelo serviço de saúde. Então você tem uma captação da informação maior, mas é realmente pela quantidade de acidentes, porque a gente vê áreas que há 20, 30 anos atrás não estavam ocupadas por escorpião, hoje elas estão e eles vão ficar ali. É muito difícil com que você elimine. No entanto, existe um fator, uma questão importante, que é a quantidade de escorpião. Então, esse nível, o número de infestação, ou a infestação, a quantidade, o número de escorpiões que você tem por área, isso também é importante, porque você pode identificar um escorpião ali e passar anos sem encontrar outro. Isso também acontece. Mas você sabe que naquele lugar sempre pode ocorrer e você tem que saber que você mora numa área que tem. Então, sabendo numa área que tem escorpião, se você está numa área que tem escorpião, você sempre vai ficar muito atento com relação ao fechamento adequado do guarda-roupa, ao você colocar uma camisa, ao você se deitar numa cama ou você calçar um sapato, né? Porque são essas circunstâncias, na maioria das vezes, que causam um acidente. E principalmente com crianças, né? Orientar as crianças com relação a isso, mostrar a foto do escorpião, orientar que não deve nunca tocar naquele bichinho, brincar com aquele bichinho, mesmo que achar que ele está morto, né? Porque o escorpião ele também tem essa característica, ele meio que se finge de morto ali numa situação e quando você vai às vezes pegar, porque está achando que está morto, pegar com a mão e ele pode vir a picar a pessoa. Então, né? Importante então a realização dessa semana de prevenção. A semana de prevenção é essencial. Eu acho que sim, os municípios devem divulgar essa semana como uma semana de prevenção para ter um marco, porque o escorpião vai estar sempre na pauta da vida das pessoas que moram em áreas infestadas. Ok, tá aí, Bejogne, todo cuidado possível com o escorpião. Cuidado é pouco, gente, um bichinho que ele pode estar onde você menos imagina. E mata, né? Teve nas redes sociais há pouco tempo, tem um abacaxi que uma senhora comprou e ela mostrou assim, eles foram abrindo o saco do abacaxi. Sabe aqueles gomos que o abacaxi tem? Sim. Ele ficou de tal forma ali que você tinha trabalho para ver ele ali. Ele estava camuflado. É um bicho esperto, né? De tal forma, finge ele era de morto, pequenininho. Sabe se camuflar, resiste a veneno, não tem veneno. Sim, ele não é um bicho à toa, não. Ele sabe muito bem a que veio, viu? Ainda bem que para adultos, né, não sendo idosos e crianças, ele não tem uma fatalidade como tem para idosos e crianças. Mas pode ter também, mas pode ter dependendo do organismo da pessoa. Que sobe, a dor é insuportável, sobe a pressão, às vezes tem um infarto, enfim. Todos estão sujeitos a isso, mas é óbvio, idosos e crianças são as vítimas, mas arriscam uma fatalidade, né? Agora, é o que o Roberto falou, prato preferido do escorpião é a barata. Então, onde tiver barata, se preocupe, porque ele pode estar ali por perto. Haja vista o cemitério, né? Exato. Você encontra muitos escorpiões ali porque tem muitas baratas. E é onde a pessoa também esquece de ficar atenta, né? É um problema. Está ali orando, momento de dor, ou então de saudade, enfim, homenageando e acaba esquecendo o parente, né? O escorpião, né? Vai visitar o parente e acaba esquecendo o escorpião. Meu caro Bejogne, nós temos ainda aqui algumas opiniões aqui importantes, né? Valdirene Borges Ferraz nos desejando uma boa tarde para você também. Obrigado, Valdirene. A Eliana Lourenço faz um elogio para nós aqui, ó. Gosto de ouvir vocês dois, falam pausadamente, com tranquilidade. Obrigado, viu, Eliana?
Agradeço também. A gente tem que ser calmo, porque a vida é tão agitada, né? A gente tem que manter as coisas em ordem aqui. O Reginaldo Correia Gomes está mandando abraço para todos nós. A Ellen Maciel Matias, chamando aí nós de grande. Eu tenho 1,70 m, 60. Obrigado, viu, Ellen? Um abração para você também. Somos grande. Ninguém é grande, né? Estamos todos iguais, né? Essa que é a grande verdade da vida. O Rui Barbosa dizia: a altura de um homem se mede aqui assim, ó. Então ele punha a mão aqui na testa, né? A altura de um homem é essa aqui, ó. Tá certo. Olha, quem já gostou da entrevista aqui, já se manifestou aqui, foi a Elza Furtado Franco. Ela falou que ouviu os conselhos, foi muito útil para ela. Obrigado, Elza. É para isso mesmo que a gente existe, né? Para prestar serviço, para trazer informações. É essa a nossa obrigação. E o Roberto está perguntando assim uma dúvida aqui: se o Catatreco ainda está ativo. Vou procurar saber. Vamos ver se a gente tem essa informação, Roberto. E amanhã a gente traz essa informação aqui para os amigos. E a Cláudia Todarelli também mandando uma boa tarde para nós e para todo mundo. Obrigado, Cláudia. Para você também, querida. Então tá bom. Bia Jones, nós temos ainda aqui essa questão do suicídio, que nós vamos abordar no segundo bloco. Sim. Aumenta muito, está aumentando demais essa questão do suicídio. Nós ainda continuamos nessa listinha aí das cidades que tem o maior número de suicídios do Brasil. Se bem que aqui na região nós temos aí informações que em São José do Rio Pardo a ponte Euclides da Cunha tem sido um local de vigilância permanente. Eu me lembro que em um mês, Artem, eu devo ter passado três tentativas de homicídio. Uma, inclusive, os bombeiros tiraram a mulher de dentro da água. Que coisa terrível. Ela ainda estava viva quando tiraram. Quer dizer, ela estava viva, ela não faleceu. É que logo depois, ela tentou cometer suicídio de novo e parece que não conseguiu. Aí já não sei mais o que foi. Mas foi o caso dela e mais 3 que saltaram ali. Parece que um nem chegou a saltar, eles conseguiram conter. Mas é um alto índice, né, de tentativas de homicídio ali. Tá certo. Bom, depois no segundo bloco nós vamos ver também o calor, hein? Vai chegar a 40 graus hoje e amanhã. Vai ser bravo. Já tá bravo, né? O calor hoje pela manhã. Mas vai aumentar, principalmente em São Paulo, capital. Depois esfria de uma vez. Vamos ver como é que vai ficar o tempo também, né? E a Semana Mundial da Água, que busca soluções em meio à crise do clima. E essa história aí daqueles torcedores corintianos que fretaram ônibus, foram ver o Corinthians e na volta o ônibus acabou se acidentando, 6 mortos, parece 6, 7 mortos. Acho que foram 7. 7 mortos. Isso levanta para nós aqui, ó, um alerta para você que está ouvindo a Piratininga AM, ou a Rede Piratininga, ou a Connect TV. Um alerta. É comum a gente fazer excursão, né? Vai para vários lugares, para Aparecida, é muito comum sair aqui da nossa cidade, para lugares turísticos e tal. Tem que tomar cuidado com a empresa que você está contratando o ônibus. Pura e simplesmente porque aquele ônibus não estava autorizado a fazer isso. Pior ainda, né? Ônibus não autorizado de jeito nenhum, minha querida, meu querido, porque você sofre um acidente e fica desprotegido pro resto da vida, se não perder a vida. Foi o que aconteceu com esses torcedores aí que perderam tragicamente a vida. Depois nós vamos também, dentro do Rotativa, analisar aí quais os cuidados que a gente deve adotar para fretar um ônibus, para entrar dentro de um ônibus. Hoje tudo é alerta, né? Então fiquem bastante alerta. Você da sua parte, mais alguma informação? Não. Passei já. Todas as que tinham aqui. Então daqui a pouquinho a gente retorna com Rotativa, já despedindo aqui do Bia Jones. Sim. Na sequência, a professora Suzana faz os comentários com a gente aqui no Rotativa no Ar. Tá certo. Até amanhã. Tem ouvintes da Piratininga. Até amanhã. Os internautas também que nos acompanham aí pelas redes sociais, aplicativo da Piratininga. Prazer enorme tê-lo aqui novamente amanhã a partir das 11. Tchau, tchau.
A Fera Alvarez é uma empresa nacional com mais de 52 anos de atuação no mercado de reciclagem de materiais ferrosos, não ferrosos, com foco na coleta, preparação e comercialização de materiais para fins siderúrgicos e de fundições. Contamos com uma frota própria de caminhões personalizados, equipados com sistemas de carga e descarga, entre outros, para atender os diversos tipos de demanda. Possuímos bases de coletas e entregas por regiões estratégicas e, assim, atender à atual necessidade do mercado nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Aliados a isso, uma equipe operacional, administrativa e comercial capacitada e experiente para atender toda a necessidade de fornecedores e clientes da Fera Alvarez Divisão Sucata, fator que oferece mais segurança e tranquilidade para todos os nossos parceiros. Fera Alvarez, soluções em aço. Que tal saborear uma deliciosa comida mineira? No Rancho do Dilino, você e sua família aproveitam o ambiente mais aconchegante de São João da Boa Vista. Você vai se deliciar com as mais saborosas saladas, a maior diversidade de comidas caipiras com receitas tradicionais de dar água na boca e os melhores acompanhamentos para o seu self-service ou marmita. E claro, muitos doces e frutas para dar aquele toque de doçura. Nossa cozinha é moderna e tem os melhores profissionais e equipamentos do mercado. Venha provar a mais tradicional culinária caipira, com aquele gostinho de comida de vó. Avenida Doutor Oscar Pirajá Martins, 197. Telefone 3631-1341. Voltamos aqui com Rotativa no ar, Rotativa na rede. Bom dia, boa tarde e boa noite, professora Suzana Vasconcelos. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos ouvintes, telespectadores, enfim. Seguidores aí na rede, né? Piratininga, nos Instagram, YouTube, nas redes enfim, sociais. nas redes sociais todas. E aí. da Conex TV também. Suzana, mais um suicídio ontem em São João da Boa Vista. Pois então, mas que preocupação, não? Que situação. Suicídio porque o suicídio é um fenômeno muito complexo, né? Ele afeta, independentemente de gênero, raça, várias origens, né? Classes sociais, orientação sexual, enfim. Ele é muito complexo nesse sentido e a cada ano a gente tem muita novidade. A Organização Mundial da Saúde, ele alega que a cada ano a gente tem mais de 800 mil suicídios no mundo. 800 mil por ano? 800 mil suicídios no mundo, Isso significa uma morte a cada 40 segundos. Que coisa maluca. É muito... Em São João da Boa Vista, na relação que tem dos municípios, está em 23º lugar no ranking das cidades que mais suicídios têm. 23º no Brasil. Não é pouco. Não é pouco. Já tivemos números piores. Teve um determinado ano aí em que os números foram bem acentuados. Nós tivemos já um posicionamento muito mais negativo. Chegou até a ser notícia na revista Veja, né? Estávamos ao lado de uma cidade do Rio Grande do Sul, de Barretos e São João da Boa Vista, que ninguém entendeu até hoje por que essa incidência tão grande. Né? Pois e isso demais. Esses números não têm melhorado. Eu acho que tem até um quadro aqui da DIR, né? Da Regional de Saúde. Aqui nos últimos olha, anos, interessante. a gente vai ver o número de suicídio aí nos últimos, até 2019, onde estava sendo feito aí. Deve ter números mais recentes, depois nós vamos buscar. Sim. Você veja que 2010 para 2019, 9 anos, você tem quase que o dobro. Né? 2010 começou. Aqui, esse dado é de São João da Boa Vista, ok? 46 óbitos. É da Fundação SEAD, né? É Secretaria de Estado de Segurança Pública, da Saúde, né?
Então nós tivemos em 2010 46 óbitos, vai subindo, né? Em 2011 já pulou para 50, 2012 63. O ano de 2014 foi muito trágico para São João da Boa Vista, não se sabe lá o motivo. Nós tivemos 68 casos. É muito, né? Em 2015 reduziu um pouco mais, 64, mas os números atingiram um patamar que não sai disso. Sim. Né? 65 agora em 2016, 2017 66, aí entrou na faixa dos 70. Desde 2018, 2019, 76 casos de suicídio aqui na cidade. Tem um gráfico também que mostra essa evolução. Nós vamos tentar buscar os números de 20, 21, 22, 23, né? 23 Perfeito. ainda em curso, mas já dá para a gente... E já Tem dá uma pra, ideia, né? já dá para perceber também no gráfico como sobe a mortalidade. Esse índice é medido no Rio, repito, é um trabalho do governo do estado de São Paulo, já está nas mãos até do Centro de Vigilância Epidemiológica, é uma epidemia, já é uma epidemia, e você vê que vai subindo aqui o gráfico em São João da Boa Vista. Impressionante, impressionante. Você sabe que como o suicídio é uma ação concreta, por quê? Porque ela vai ser realizada por alguém que demonstra consciência e conhecimento do resultado final do seu ato. Ele tem consciência disso. E isso é considerado um grande problema de saúde pública, Artem. E sendo um problema de saúde pública, vem aumentando de forma progressiva e constante no país com o decorrer dos anos, né? Então você tem que compreender os motivos, o gênero, a idade, a maneira de praticar. Prevalece sempre mais o homem, né? E enforcamento é o meio mais usado para cometer o suicídio. Agora, como política pública, a gente tem no governo as CAPs, né? Que são os Centros de Atenção Psicossocial. Pessoas com transtorno mental, né? Que são atendidos por médico, psiquiatras, psicólogos, assistente social. E o Serviço de Centro de Valorização da Vida, que é o CVV no 188, também é mais um outro programa que é oferecido pelo governo em se tratando de exagero de aumento de suicídios que tem nesse país. Então, precisamos tomar, né, essas medidas. São muitos transtornos mentais aí. Normalmente, Artem, é depressão, transtorno de personalidade e alcoolismo. Esses são os três alcoolismo fatores. Também leva ao suicídio. Também leva ao suicídio. Esses são os três fatores mais importantes. Imagino que droga muito mais, né? Deve muito ter, mais. Então, essa pessoa, ela precisa desses espaços para se sentir acolhida, para ter uma orientação de como realmente proceder, enfim. Janeiro é bem o mês de conscientização da saúde mental e setembro é a prevenção do suicídio. Tá bom, vamos, setembro já está aí, né? Já estamos em setembro, vamos começar a trabalhar também com essa preocupação aí, tá certo? E também trazer nas escolas, os professores começam a perceber, dão um alôzinho, falam nos sintomas dos alunos, falam com os pais, né? Os pensamentos, ou ele se afasta, ou ele fica com pensamentos muito rígidos, né? Isso a pessoa que já tem uma tendência. Isso, esse que tem a tendência. A gente precisa contar com a colaboração dos pais, né? E não só observando o histórico na família de bullying, estupro. Porque tem muitos adolescentes, né? Tem muitos vários. Jovens, né? E crianças também. Então tem alteração comportamental. Ou ele se afasta ou ele começa a agredir as outras crianças. São esses comportamentos as duas atitudes, exagerados. Os dois comportamentos que os pais devem ficar alerta aqui. Se o seu filho tiver uma mudança aí de comportamento brusca, prestar atenção. Preste atenção, é problema de cabeça, é problema psicológico. Você vai ter que dar uma atenção para o seu filho, tentar descobrir o que é que está acontecendo, né, para poder evitar, para poder combater. E às vezes, olha, cuidar do seu filho é obrigação, mas cuidar dos filhos dos outros é uma missão, é uma coisa uma missão mesmo. bonita. Alerta o seu vizinho, você que está podendo nos ouvir aqui, ouvindo esses alertas. Fale com o seu vizinho, se você perceber também no filho dele, de um parente, se você perceber esses sintomas, alerta. Né? Se todos nós ajudarmos um pouquinho, a gente vai evitar muitas tragédias. Bastante. E no Brasil, Artem, são mais de 11 mil casos anualmente registrados. Só aqui 11 mil casos no Brasil. E São João na 23ª posição, né?
E o CAPS, nos CAPs, nós temos vários CAPs, né? Que é o Centro de Atendimento Psicossocial. Tem o CAPS 1, que tem aqui em São João 400 atendimentos e mais de 200 cadastrados. No CAPS 2, 500, com 2.600 cadastrados. No CAPS AD, que é de alcoolismo, 250 atendimentos e mais de 2.200 cadastrados. Não dá conta, Suzana. Mesmo com esses números grandes, aí não dá conta. Não, é muita coisa, é muita gente. A maior prevenção é na família mesmo. Esses números, a gente sabe como é esse atendimento, que às vezes não dá, nem o profissional está tão sobrecarregado que não dá para ter uma atenção. A gente sabe como é que é. Infelizmente, é isso, né? E a gente também tem que tomar cuidado, né? Também na hora do lazer, na hora de uma romaria, na hora que a gente freta um ônibus. Tome cuidado cada vez mais. Olha essa tragédia agora que aconteceu aqui em Minas Gerais com torcedores do Corinthians. 7 perderam a vida num acidente de ônibus. A empresa não estava legalizada, o motorista era um contumaz transgressor das leis de trânsito. Aqui uma reportagem da Rádio Web vai lhe mostrar alguns cuidados necessários para quando você for contratar uma empresa de ônibus, um ônibus para fazer uma viagem, uma excursão, para ir para Aparecida, enfim, seja qual for o seu destino, cuidado na hora de você contratar o ônibus. Às vezes vale a pena você pagar um pouquinho a mais, mas sair com vida dessa aventura. Vamos lá. No último domingo, um ônibus com torcedores do Corinthians capotou e deixou 7 mortos na Grande Belo Horizonte. Após a tragédia, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, revelou em nota que o veículo não possuía registro nem autorização para realizar o transporte interestadual de passageiros. Mas de que maneira os usuários podem evitar situações como essa? Professor do Departamento de Transportes do Centro de Tecnologia da Universidade Federal de Santa Maria, a UFSM, Carlos Félix destaca quais pontos devem ser levados em consideração. A identificação, se o ônibus está regular ou irregular, requer normalmente avaliação de vários aspectos. Qual seja, licença do ônibus da empresa, se a empresa está regular junto à Agência Nacional de Transporte Terrestre, junto aos departamentos de transportes dos estados e dos municípios nas quais elas operam. Outra questão muito séria é a questão das condições físicas e operacionais do veículo. Além disso, ter conhecimento da equipe que vai conduzir esse veículo, os motoristas e auxiliares, se eles têm licença, eles possuem a licença de condução adequada para cada um dos tipos de veículos que se presta. Em 2022, 52 milhões de passagens para viagens interestaduais e internacionais de ônibus foram vendidas no país, de acordo com a ANTT. Para o professor, esse é um dado importante que mostra a necessidade de ter cada vez mais atenção ao transporte terrestre, que ganha ainda mais relevância em tempos de passagens aéreas mais caras. O brasileiro tem recorrido muito aos ônibus para viajar, embora nós tenhamos desvantagem, a diferença do preço é muito significativa. Nós precisamos urgentemente equalizar isso, ter tarifas mais justas para regular o mercado e temos demanda para viagens rodoviárias quanto para viagens de avião. O que tem que haver nessa questão de solução é que o preço seja justo, o serviço seja honesto, significando que seja feito com qualidade, com segurança e conforto. Entre janeiro e julho deste ano, a ANTT informou que já realizou 910 apreensões de veículos transportando passageiros ilegalmente. Em todo o ano passado, o número foi de 1.150 apreensões. Agência Rádio Web, 22 anos. A credibilidade de 80 prêmios de jornalismo, presente em mais de 2.000 emissoras afiliadas. Produção e reportagem, Alexandre Figueiredo. Ok, Suzana. Você que gosta de números e dados, né? E já que estamos falando de preocupações, crimes e tudo mais, tem aqui um dado interessante aqui, preocupante e terrível, né? Essa nova droga K. Que é a maconha sintética que eles falam. É perigosa, né? Perigosíssima, muito mais forte. Tá certo. Só nesse ano de 2023? Dessa vez é maior, é 5 vezes maior. Nós estamos no meio do ano ainda, hein? É 5 vezes maior do que em 2022. Imagina isso. Vamos para a reportagem da Rádio Web.
Entre janeiro e 21 de agosto, o Departamento de Investigação sobre Narcóticos da Polícia Civil de São Paulo apreendeu mais de 57 quilos das drogas K, popularmente conhecidas como maconha sintética, K2, K4 ou Spice. O número já é 5 vezes maior do que o total apreendido em 2022 no estado. O delegado divisionário do DENARC, Carlos Castiglione, conta que as drogas K9 são consideradas experimentais, pois as fórmulas são sempre alteradas, o que representa um perigo constante ao usuário. Ele explica que o aumento das apreensões aconteceu por conta da mudança de direcionamento na investigação, que passou a focar nas centrais de abastecimentos, conhecidas como casas-bombas. O que são essas casas-bomba, centrais de abastecimento? São mini, entre aspas, depósitos clandestinos. A gente passou para as delegacias e a gente começou a fazer a investigação para tentar localizar esses lugares. Então a gente aqui começou a trabalhar nisso, começou a localizar e tivemos um sucesso muito grande na apreensão das drogas. Apesar da quantidade de drogas K apreendida ainda ser menor na comparação com outros tipos de droga, o delegado explica que o número é alarmante, uma vez que a droga é relativamente nova e que mesmo em pequena quantidade tem um efeito potente no usuário. O fator da quantidade ser, entre aspas, relativamente pequena é porque ela é uma droga que em pouquíssima quantidade dela você faz um estrago e essa droga ela não é muito popular justamente por ser relativamente nova. Tá? A gente pega maconha e cocaína, são drogas milenares, ao passo que essa droga, as drogas de laboratório são mais novas, consequentemente tem uma popularização menor. Em paralelo ao combate às drogas K, a Polícia Civil continua com o trabalho de inteligência focado em outras drogas. Só em julho deste ano, o DENARC bateu recorde na apreensão de maconha. Mais de 12 toneladas foram apreendidas em todo o estado, quantidade que é 3 vezes maior na comparação com julho de 2022. No mês passado, 882 quilos de cocaína também foram apreendidos, além de 15 quilos de crack e 53 quilos de outras drogas. Produção e reportagem, Agência Rádio Web. Então a droga K é artificial. Artificial, totalmente artificial. É uma droga de laboratório. É. Que é muito pior, né? Nossa, do o que efeito a droga é muito natural. É irreversível aquilo. E o efeito para a saúde, né? Das pessoas também, enfim, tem que realmente tomar cuidado. Qual que é o nosso próximo assunto? Então, eu fiquei muito feliz em saber que tem um programa de jovem aprendiz, mas o paulista, que aumentou a idade, passa a beneficiar um público de até 24 anos. Estava até 18, agora até 24 que bom. anos. Então mais jovens poderão ingressar no Jovem Aprendiz. Jovem Aprendiz Paulista, 24 isso. anos de idade. Até 24 anos de idade. Mais uma oportunidade para você entrar no mercado, para o seu filho, para sua filha, você que nos acompanha. Então vamos conferir essa reportagem da Rádio Web também para você estar bem informado e poder encaminhar aí os seus jovens. Vamos lá. O programa Jovem Aprendiz deve passar a beneficiar o público de até 24 anos. De acordo com o governo de São Paulo, com a faixa etária ampliada, o programa se torna mais acessível para micro e pequenas empresas, como bares, restaurantes e telemarketing. A mudança foi publicada no Diário Oficial do Estado nesta terça-feira e já está em vigor. Segundo a Lei do Aprendiz, o empresário que aderir ao programa conta com uma série de benefícios, como o recolhimento do FGTS menor, apenas de 2%, sem custos com demissões e suporte técnico no trâmite de contratação. O programa exige que o candidato esteja matriculado na rede pública dos ensinos fundamental, médio ou jovem adulto. Empresas e candidatos podem se inscrever no site jovemaprendiz.sp.gov.br. Agência Rádio Web de São Paulo, Larissa Diamantino. Ok, tá aí então as informações, né? Hoje tem que cuidar dos jovens mesmo, né, Suzana? Porque Jovem Aprendiz, na realidade, é muito interessante. Você vê que você só consegue entrar no programa se você estiver na escola. Você tem que estar estudando.
Sim. Né? Ou terminou o curso, já está pensando em fazer algum técnico, ou nível universitário, enfim, você tem que realmente procurar e estar estudando. Essa é uma regra bastante interessante. Não pode deixar a escola, não. Tá certo. Bom, se atualize, fique atento aí a essas informações, né? Calor. Ai, tá insuportável. 30, quase 40 graus. Então se prepara que vai subir mais entre hoje e amanhã. Diz que a previsão de hoje era 34. Será que vai ser mais? Vai chegar a 40 graus em São Paulo, capital, e também no interior. E depois, o final de semana, está prometendo aí uma frente fria que vai conseguir chegar até nós, avançar aí no interior do Brasil e vai cair brutalmente a temperatura. Essas são as previsões aqui dos institutos que a gente confere todos os dias para trazer informações aí para os amigos da Piratininga e Conect TV. E chuva também, será? Tem previsões para alguns lugares do estado de São Paulo, né? Nós aqui estamos sofrendo, né? Seco, clima, né? Falta de chuva e um calor danado. Estamos com a previsão aí já, né, Rodrigo? Então vamos conferir a nossa previsão, como é que vai ficar o tempo entre hoje, amanhã e esse final de semana aqui. Os termômetros podem marcar 40 graus no interior e a Defesa Civil do Estado recomendou redobrar os cuidados contra os incêndios florestais e com a saúde. De acordo com o tenente Vitoriano da Defesa Civil, nos próximos dias é fundamental que a população não coloque fogo em áreas de vegetação e não jogue bitucas de cigarro em beiras de rodovias. Recomendamos atenção especial com a saúde. Beba bastante água, não pratique atividades físicas nos períodos mais quentes do dia, hidrate os olhos e narinas com soro fisiológico. Também é muito importante lembrar para não colocar fogo em vegetação seca, não jogar bitucas de cigarros em beiras de rodovias. Isso pode causar grandes incêndios florestais e são práticas criminosas. Também para saber mais, sobre previsão de tempo, a gente recomenda o site da Defesa Civil, que é o defesacivil.sp.gov.br, e também fique atento aos nossos alertas, aos nossos boletins através do @Defesa Civil SP em todas as redes sociais. A previsão do tempo, de acordo com o CPTEC e INPE, é de que não chova na maioria das regiões do estado e a umidade relativa do ar deve atingir níveis mais baixos nesta quarta e quinta-feira. Regiões como Jales e Araçatuba podem registrar a marca dos 40 graus no período da tarde. Já na capital e região metropolitana de São Paulo, a temperatura máxima poderá chegar aos 34 graus. Agência Rádio Web de São Paulo, Larissa Diamantino. Que bom, né? São João não chega aos 40 graus pela previsão, mas chega a 39. Que grande diferença. Então, ai, que tristeza. E também não chove, né? Sem então, chuva. Preparar aí a aguinha, né? E como é que faz sem água, gente? Que tristeza. Tá fazendo muito mal. Você toma água, hidrata, desidrata. É muito triste. Tem que andar com a garrafinha, a garrafinha sua aí. Tem que ficar com a garrafinha aí do lado. Tem que ficar com ela o tempo todo. Mas que loucura essa questão do clima, do tempo, né? Ninguém está entendendo nada. A gente percebe a confusão até pelos nossos institutos aqui que a gente confere, com 5 institutos diferentes, e eles, antigamente havia uma harmonia, um falava uma coisa, os outros a mesma coisa. Agora não, um diz que vai chover, outro diz que vai esfriar, outro diz que vem onda de calor, outro... Tá difícil, eles estão maluquinho aí para tentar fazer previsão de tempo, né? E o índice de erro é muito maior, né? É a questão do clima, que é a grande preocupação, não só daqui, obviamente, de São João da Boa Vista, mas do mundo todo, né? Então nós vamos ter a Semana Mundial da Água, o mundo inteiro preocupado com essa questão da água, que busca soluções em meio a essa crise imensa que nós estamos vivendo do clima, né? Repito, mundial. Nós aqui estamos ainda num paraíso perto do que a Europa viveu com calor. Não sei não se o nosso verão também não vai repetir o que aconteceu lá nos Estados Unidos e na Europa, né? Que os termômetros estão estourando. Se já estamos em pleno inverno, está a 39 graus São João da Boa Vista, uma cidade, né? Então, algumas cidades como Jales, lá mais por cento, 40 graus. Então, sei lá, vamos preparar aí para o verão. Mas vamos saber como é que essa Semana da Água vai acontecer e quais as soluções para esse clima maluco e que nos incomoda tanto.
Dezenas de eventos para marcar a Semana Mundial da Água mobilizam políticos, especialistas, sociedade civil e agências da ONU em todo o mundo para refletir sobre a mudança climática, perda de biodiversidade e pobreza. A cidade de Estocolmo, na Suécia, acolhe grande parte das reuniões, que acontecem até quinta-feira. Com uma escassez hídrica agravada pela mudança climática, aumentam os riscos relacionados a desastres, como as enchentes e secas. A subida das temperaturas interrompe os padrões de chuva e todo o ciclo da água, destaca a ONU. Estima-se que 2 bilhões de pessoas em todo o mundo não tenham atualmente acesso à água potável. Cerca da metade da população global enfrenta escassez severa por pelo menos uma parte do ano. De acordo com as Nações Unidas, esses números poderão subir em meio às mudanças climáticas e ao crescimento populacional. O planeta tem 0,5% do total de água potável utilizável e disponível em meio a alterações do clima que afetam a disponibilidade. Ainda na cidade sueca, será lançado o estudo Águas Residuais, transformando o problema em solução. Também será realizado um debate intitulado Água, a fonte da futura sustentabilidade social. A ONU destaca a ligação essencial entre água e mudanças climáticas. Essa complexidade envolve padrões imprevisíveis de chuva, a diminuição das camadas de gelo, aumento do nível do mar, inundações e secas. Da ONU News, em parceria com a agência Rádio Web, Felipe de Carvalho. Tá aí as informações, então, vamos aguardar, né? O que nos resta, né? Ai, aguardar Pobres com muita mortais, intensidade. Né? Aguardar, suportar. Tem que vir essa chuva. Eu estava falando com um amigo nos Estados Unidos, suportável o calor e tal. Como é que você consegue? Ele disse, eu esqueço, eu finjo que não está acontecendo nada, porque se eu for ficar muito focado, ou faz frio ou faz calor, e o calor você não consegue né, se livrar do calor. Né? Então tem que realmente esquecer, descontrair um pouco. É uma boa ideia, viu? Tem outra? Não tem outra. Principalmente para quem tem que trabalhar e trabalhar com esse calor, tem que aguentar a mão aí, né? Suzana, por hoje é só. Ótimo, foi muito bom saber as novidades, né? Estamos aqui agradecendo a sua companhia, caro ouvinte, caro espectador, telespectador, enfim, todos das redes sociais e uma nova oportunidade. Amanhã nos veremos novamente. Ok, um grande abraço a todos, até amanhã e fiquem com Deus.